Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja entre nós, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. A última semana da vida de Jesus Cristo aqui na Terra, entre nós. Quantos benefícios, quantos ensinamentos. Se você aceitar o convite de estudar o Evangelho, a vida de Jesus Cristo, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, de que você obterá apenas benefícios. E digo mais, se você estudar, e estudar profundamente, a vida de todos os pensadores e filósofos, os mais notáveis, certamente você irá perceber que nenhum deles, com os seus pensamentos, nenhum deles trouxe tanto benefício quanto o Evangelho de Jesus Cristo. A última semana da vida do Messias entre nós. Esta última semana, ela já nos proporciona inúmeros ensinamentos. Nós percebemos que Jesus Cristo, ele foi recebido e não só, ele foi festejado pela multidão. Nesta última semana, nós podemos destacar que ele foi testado, ele enfrentou a astúcia de espiões, ele chegou a criticar os escribas, os sacerdotes. Ele, no momento mais difícil, ele se dirigiu ao horto e orou. E ele disse em sua oração, como nos esclarece João, Jesus Cristo, num diálogo com o nosso Pai, com o nosso Criador, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Na última semana, nas últimas horas, Jesus Cristo foi traído, foi negado, abandonado por quase todos os discípulos. Nas últimas horas, recebeu o beijo de Judas e testemunhou a negação de Pedro. E Pedro, o discípulo, ele confirmou na realidade a sua fraqueza prevista por Jesus Cristo. Diante da negação de Pedro, Jesus Cristo olhou para o discípulo, veja bem, não com um olhar de censura, mas preocupado com o estado emocional do aprendiz. E Pedro, no momento mais difícil, talvez, de sua vida, ele lembrou da fala do Messias. Pedro, o homem no mundo, ou o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Diante da fragilidade, Judas se matou. Pedro, todavia, reergueu-se. Então eu penso que nós devemos aprender a nos reerguer, sobretudo nos momentos mais difíceis. Aprendamos. E nós precisamos aprender mesmo a contar com a traição
com o abandono, com a negação dos semelhantes, até mesmo com a traição, a negação e o abandono dos amigos mais íntimos, até mesmo dos parentes mais queridos. Uma dica de saúde. Diante da traição, do abandono, da negação, não guardemos a mágoa. Lembremos-nos do que disse Jesus Cristo. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. A traição, meus irmãos, o abandono, a negação, não é nada pessoal. É prova de que ainda somos muito imaturos. E Jesus Cristo veio ao nosso encontro para nos ensinar o caminho, a verdade, e também para nos ensinar a vencer os desafios. A nossa liberdade, a nossa felicidade, o nosso bem-estar decorre, é fruto da coragem em enfrentarmos os desafios e não nos sucumbirmos ao medo. Mas enquanto isso, lembremos-nos, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Por pior que tenha sido a minha conduta, por pior que tenha sido a sua postura diante do pior erro, diante até mesmo de um crime, não se abandone. Não alimente amargura em relação a si mesmo. Devemos reerguer. E perante a falha do outro, perante a traição, a mágoa, o rancor, o desejo de vingança do semelhante, saibamos perdoar. Porque aqui na terra, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E todos nós nascemos para a ascensão espiritual. Aproveitemos a nossa estadia aqui na terra para enfrentarmos os desafios e não sucumbamos ao medo e à vergonha, como fez Judas Iscariotes. Relembremos-nos de Paulo de Tarso, relembremos-nos de Pedro e, através do trabalho humilde, adotemos a postura do recomeço. Não nos entreguemos, não desistamos. Deus também confia em nós. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.